Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Olá, um bom dia para você, iniciando mais uma edição do Jornal Abre Aspas. Estamos ao vivo com transmissão simultânea pelo Facebook da SP-Rio+, junto com o Facebook do Jornal Vale. Vamos dar uma olhadinha aqui fora, como é que está o tempo, que saiu o sol finalmente. Aí você vê imagem ao vivo da Avenida Cassiano Ricardo, aqui em São José dos Campos. Ainda nessa edição, os detalhes da previsão do tempo para toda a nossa região. Hoje é terça-feira, dia 4 de dezembro de 2018, e nos destaques dessa edição você confere que, criado há mais de 8 décadas, o Ministério do Trabalho será extinto a partir do dia 1º de janeiro. Segunda turma do Supremo decide hoje se concede liberdade ao ex-presidente Lula. Nos destaques regionais, por decisão da Justiça, a Câmara de São José dos Campos vai demitir 21 funcionários comissionados. A Vibraz fecha contrato de 215 milhões de reais com o Exército Brasileiro. E no esporte, noite de premiações no futebol. E as meninas aqui do futsal de São José entram em quadra hoje, né? Em uma partida decisiva. Estes e outros destaques dentro de instantes. E a gente começa a edição de hoje do Jornal Abre Aspas com o comentário do jornalista José Guilherme Ferreira. Eis a questão. Bom dia. Estavam querendo aprovar a reforma da Previdência ainda este ano, um desejo do presidente Temer e do presidente eleito Jair Bolsonaro. É claro que não daria tempo. E mesmo se houvesse, sempre é preciso pensar que são necessários votos. O futuro ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, indicou ontem que a reforma da Previdência pode levar um pouco mais de tempo até ser enviada ao Congresso Nacional. Ao Estadão, ele reconheceu também que o presidente eleito ainda não definiu quais são os assuntos prioritários que vão ser endereçados quando o novo Congresso assumir em 1º de fevereiro. A reforma da Previdência era a menina dos olhos de Temer, foi peça eleitoral de Bolsonaro e é considerada fundamental pelos investidores que só pensam no balanço das nossas contas públicas. Será que só pensam nisso? Bom, Onyx Lorenzoni cravou: não será feita de afogadilho. Essa reforma não será feita de afogadilho. Vai ser preciso paciência. É impressionante a falta de planejamento dos construtores do programa de Bolsonaro. Sabe-se agora, pelo menos baseado no que diz Onyx Lorenzoni, que não há um modelo, não há um plano, não há prazos, não há nada certo, não sabem como será a transição dos modelos. E nem os discursos combinam. O futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, fala em endurecer as regras para as aposentadorias. Bolsonaro já não pensa igual a Guedes. Mas Guedes também não abre o jogo. Outro dia, um dos filhos de Bolsonaro avisou que não vai ser fácil aprovar a reforma da Previdência, nem no ano que vem. Vamos conferir. Até amanhã. E o Ministério do Trabalho não irá existir mais a partir do dia 1º de janeiro. O anúncio foi feito ontem pelo futuro ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Em nota, a atual gestão do Ministério do Trabalho disse que a mudança atenta contra a Constituição. O governo de Jair Bolsonaro terá 22 ministérios, 20 ministérios definitivos e 2 que ele chama de eventuais. O ministro-chefe, o futuro ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, deu uma longa entrevista aqui hoje e falou isso. 20 são definitivos e 2 serão eventuais. Eventuais porque vão perder o status de ministério ao longo aí do governo de Jair Bolsonaro. São eles Banco Central e também a Advocacia Geral da União. Dos outros 20 definitivos, portanto, 4 ficarão diretamente ligados ao Palácio Planalto e 17
16 ficam na esplanada dos ministérios. Esses 4 diretamente ligados aí ao Planalto são Casa Civil, Secretaria-Geral, Secretaria de Governo e Gabinete de Segurança Institucional. Dos 16 que ficam na esplanada, eu destaco 3: Cidadania, Justiça e Segurança Pública e Economia. Por quê? Porque eles vão abarcar as atribuições do atual Ministério do Trabalho, que foi confirmado hoje, será extinto. Sobre isso, o futuro ministro Onyx Lorenzoni falou. Veja aí o que ele disse. O Ministério do Trabalho passa a estar contido majoritariamente no Ministério da Justiça, exatamente para a gente combater um foco de muita dificuldade, muito problema, que é a concessão de carta sindical. No Ministério da Economia vai estar uma outra parte muito importante do Ministério do Trabalho, sob comando do ministro Paulo Guedes, né? E há uma outra parte um pouquinho menor, que vai ficar dentro do Ministério da Cidadania, porque lá na Cidadania tem economia solidária, geração de emprego e renda. Bom, em nota divulgada agora à noite, o Ministério do Trabalho ressaltou o seguinte: o eventual desmembramento da pasta fere o artigo 10 da Constituição Federal, que estabelece a participação de trabalhadores e de empregados nos colegiados dos órgãos públicos. Bom, o presidente eleito Jair Bolsonaro chega a Brasília amanhã, passa 3 dias aqui e se reúne principalmente com bancadas partidárias. As primeiras, PR, PRB e também PSDB. Mas o recado é aquele mesmo, que não haverá toma lá da cá no governo dele. Outro ponto importante se refere à comunicação. Foi definido que a SECOM, a Secretaria de Comunicação, segue existindo e que será criado um cargo de assessor especial de comunicação, que aí vai lidar diretamente com o Bolsonaro, com a comunicação dele, principalmente aí ligada às redes sociais. Outra medida anunciada foi a possível transferência da gestão da FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, para o Ministério da Agricultura, que cuida dos interesses do agronegócio. Responsável por promover e proteger os direitos de mais de 300 povos indígenas, a FUNAI está atualmente vinculada ao Ministério da Justiça. Onyx Lorenzoni confirmou que o deslocamento do órgão para a pasta da Agricultura está sob análise do futuro governo. Em meio à campanha eleitoral, Jair Bolsonaro afirmou que, se vencesse a disputa, não iria demarcar 1 centímetro a mais para reservas indígenas ou para quilombolas. Na ocasião, o presidente eleito disse que, no governo dele, os índios seriam emancipados. Na última sexta-feira, em visita aqui à região do Vale do Paraíba, Bolsonaro afirmou que manter índios em reservas demarcadas é tratá-los como animais em zoológicos. Ninguém quer maltratar o índio. Agora, você pode ver, na Bolívia tem um índio que é presidente. Por que no Brasil devemos mantê-los reclusos em reservas, como se fossem animais em zoológico? O índio é um ser humano igualzinho nós, quer o que nós queremos. E não pode usar a situação do índio, né, que é uma situação que ainda está em inferioridade em relação a nós, para demarcar essas enormidades de terras que, no meu entender, poderão ser, sim, de acordo com a própria ONU, pela autodeterminação dos povos indígenas, novos países no futuro. Justifica-se, por exemplo, a reserva Yanomami 2 vezes o tamanho do estado do Rio de Janeiro para talvez 9 mil índios? Não se justifica isso aí. Só para reforçar, o artigo 231 da nossa Constituição declara o que chama de direitos originários dos índios sobre as terras tradicionalmente ocupadas e afirma que compete à União demarcar essas terras. Ontem, durante uma formatura na Academia Militar das Agulhas Negras, na cidade de Resende, lá no Rio de Janeiro, Jair Bolsonaro declarou que ainda não escolheu quem irá ocupar, a pasta aí do Ministério do Meio Ambiente, mas voltou a criticar aí a política dos governos anteriores para essa pasta. Não haverá mais aquela briga do Ministério da Agricultura com o meio ambiente. Eu quero defender, sou defensor do meio ambiente, mas dessa forma xiita, como acontece, não vou admitir mais IBAMA sair multando a torta direito por aí, bem como o ICMBio. Essa festa vai acabar. Hoje os ministros do Supremo analisam um novo pedido de liberdade do ex-presidente Lula. Esse é o assunto que vamos tratar logo mais após o intervalo. E também você confere como fica a previsão do tempo para toda a nossa região. Agora são 9 horas e 48 minutos. Retornando aqui com o Jornal Abre Aspas, e vamos conferir como é que vai ficar o tempo para toda a nossa região nesta terça-feira com a Cristiane Nascimento. Muito bom dia, Cristiane.
Bom dia, Rodrigo Fernandes. A terça-feira começou com céu claro, parcialmente nublado e temperatura mínima de 16 graus em São Paulo. Ao longo do dia, o céu estará variando de parcialmente nublado a nublado e há previsão de chuvas fracas em algumas regiões no final da tarde. As temperaturas estarão em elevação em relação ao dia de ontem, com máxima de 28 graus no Alto Tietê e capital paulista e 27 graus nas regiões do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira. Cristiane Nascimento do Tempo Vale para o Jornal Abre Aspas. Obrigado, Cristiane. E retornando com o noticiário político, hoje a segunda turma do Supremo Tribunal Federal irá analisar um novo pedido de liberdade apresentado pela defesa do ex-presidente Lula. Os advogados de Lula apresentaram o pedido após Sérgio Moro, ainda como juiz responsável pela Lava Jato, aceitar o convite do presidente eleito Jair Bolsonaro para comandar o Ministério da Justiça. A defesa de Lula afirma que houve parcialidade de Sérgio Moro na condenação do petista, comprovada pelo fato de Moro aceitar o convite de Bolsonaro para ser ministro. Para a defesa, Moro demonstrou inimizade capital e interesses além do processo ao condenar Lula, no ano passado, por corrupção e lavagem de dinheiro, o que, no entender dos advogados, deveria afastá-lo do processo. Além da liberdade, Lula pede a anulação dos processos nos quais Sérgio Moro atuou. A Procuradoria-Geral da República apresentou um parecer contra a liberdade do ex-presidente e apontou que a defesa faz ilações frágeis contra Sérgio Moro. Para a procuradora Raquel Dodge, ao colocar o trabalho de Moro sob suspeição, a defesa tenta atingir todo o poder judiciário. No entendimento de Moro e dos 3 desembargadores da 8ª turma do TRF4, Lula recebeu da OAS um apartamento triplex do Guarujá, no litoral aqui de São Paulo, em retribuição a contratos firmados pela construtora com a Petrobras. Desde o início das investigações, Lula afirma ser inocente e diz que não é o dono do apartamento. A defesa do ex-presidente alega que o Ministério Público não produziu provas contra ele, acrescentando que o petista não cometeu crimes antes, durante ou depois do mandato de presidente da República. O Supremo já negou ao menos outros 6 pedidos de liberdade feitos pelo ex-presidente Lula desde o mês de abril. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, afirmou ao Supremo Tribunal Federal ter encontrado elementos de que o presidente Michel Temer recebeu repasses da Odebrecht que configuram o crime de corrupção passiva. A manifestação de Raquel Dodge sobre o presidente está em um documento no qual a procuradora pede para o inquérito ser enviado à Justiça Federal do Distrito Federal e não para a Justiça Eleitoral, como determinou o ministro Edson Fachin. Também são investigados no inquérito os ministros Eliseu Padilha, da Casa Civil, e Moreira Franco, de Minas e Energia, todos do MDB. Procurado, o advogado de Moreira Franco, o Antônio Sérgio Pitombo, afirmou que o recurso da Procuradoria contraria a jurisprudência firmada do Supremo, dizendo ser mais uma prova de uso político. Daniel Gerber, que é advogado de Eliseu Padilha, declarou que não existe sequer hipótese de corrupção nos autos e afirmou que todos os delatores são claros em afirmar que jamais receberam solicitações em tal sentido. A Presidência da República não se manifestou sobre esse pedido da Procuradoria, desde que foi incluído no inquérito que apura repasses da construtora a políticos do MDB. O presidente Michel Temer tem reafirmado que não cometeu irregularidades. Uma ação da recém-criada Comissão Municipal de Combate ao Comércio Ilegal destruiu 10 toneladas de produtos piratas na capital paulista. De acordo com dados da Associação Brasileira de Combate à Falsificação, o Brasil perde cerca de 145 bilhões de reais por ano com pirataria, contrabando e comércio ilegal. Os produtos recolhidos foram destruídos nesta segunda-feira numa ação simbólica. Eram eletrônicos, brinquedos, óculos, cigarros e bolsas. Todo o material foi apreendido na rua 25 de março, no centro de São Paulo, um dos maiores centros comerciais da América Latina. Segundo dados da Associação Brasileira de Combate à Falsificação, o Brasil perde 145 bilhões por ano com pirataria, contrabando e comércio ilegal. Cigarros e brinquedos infantis são os principais produtos dessa lista. Só com o consumo de cigarros contrabandeados, por exemplo, o Brasil vai deixar de arrecadar 11 bilhões e meio de reais em impostos.
Esse valor poderia ser revertido para a construção de 121 mil casas populares ou 6 mil creches, segundo cálculos do Fórum Nacional contra a Pirataria e a Ilegalidade. Há uma evasão fiscal absurda de mais de 46 bilhões de reais no Brasil em 15 setores. Isso reproduz no preço, preços baixos, mas artificiais. São preços que alimentam o crime organizado. De acordo com essa especialista, para resolver o problema do comércio ilegal é preciso um esforço conjunto entre poder público e sociedade civil. Precisava de um efetivo maior dos órgãos públicos, das delegacias, das fronteiras, para não deixar esse produto entrar, e todo mundo se unir nessa luta que é intensa. Muito bem, nós vamos com o noticiário de economia, vamos falar sobre o mercado financeiro. O dólar, ele fechou o primeiro pregão de dezembro em queda. A moeda norte-americana encerrou ontem em queda de 0,35%, valendo aí R$ 3,84 para venda. Você vai ver aí na sua tela os demais indicadores aí, né, as demais cotações de outras moedas. O dólar turismo também encerrou cotado a R$ 4,00, em queda de 1,72%. Já o índice B3 da Bolsa de Valores de São Paulo, a Bovespa, fechou o pregão desta segunda-feira de ontem em alta de 0,35%. A Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, informou que os celulares piratas serão bloqueados a partir do próximo sábado, dia 8 de dezembro, em 10 estados. Você acompanha na sua tela aí os estados que terão esse tipo de celular bloqueado, né? Por enquanto, pelo menos, o estado de São Paulo não está incluso nessa lista. Segundo a Anatel, desde o dia 23 de setembro, os usuários desses celulares irregulares têm recebido uma mensagem de aviso. Para saber se o seu telefone é pirata ou não, né, você tem que digitar, né, discar aí no seu celular asterisco, jogo da velha, 06, jogo da velha. Vai aparecer aí na sua tela essa descagem aí, tá aí, ó, asterisco, jogo da velha, 06, jogo da velha, e comparar se os 15 algoritmos, né, que aparecem são os mesmos do adesivo colado aí no seu aparelho. Se os números não forem os mesmos, o seu telefone pode ser ilegal, clonado, adulterado ou até mesmo roubado. Se o usuário receber alguma mensagem e ficar na dúvida se o aviso é verdadeiro, todas as mensagens enviadas de alerta da Anatel estão sendo enviadas pelo número 2828, 2828. Então, por isso, fique atento aí se o seu celular que você comprou pode ser clonado, enfim, irregular e vai ser bloqueado. A venda de veículos novos subiu 13,1% em novembro, segundo a Associação de Concessionárias, a FenaBrave. De acordo com o balanço divulgado ontem, foram 230.938 unidades emplacadas contra 204.181 no mesmo período do ano passado. O volume engloba aí automóveis comerciais leves, caminhões e ônibus. Com relação a marcas e modelos, a Chevrolet encerrou mais um mês na liderança do mercado brasileiro e se encaminha aí para fechar também o ano com a marca mais popular do país. Em novembro, a marca americana teve 20,46% de participação, com 45.271 veículos emplacados. A segunda colocada foi a Volkswagen, com 33.305 veículos e 15,05% do mercado. A Fiat fecha esse pódio com 26.864 unidades e 12,14%. Entre os carros, o Chevrolet Onix foi novamente o mais vendido, com 22.277 exemplares, número maior do que a venda do segundo e terceiro colocados somados. Estes postos aí foram ocupados por o Gol, né, da Volkswagen, com 8.836 unidades, e o Ford Ka, com 8.834 unidades. Entre as demais categorias de veículos, as motos tiveram uma alta de 17,7%. A alta entre caminhões e ônibus também foi ainda maior, foi de 41,2% no primeiro caso e 28,8% no segundo. No mês de novembro, a balança comercial registrou superávit, ou seja, no período, o país exportou mais do que importou.
Os dados da balança comercial do mês de novembro foram positivos. De acordo com o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, as exportações superaram as importações em mais de 4 bilhões de dólares em novembro. O resultado é 15% superior ao registrado no mesmo período do ano passado. Em novembro, as exportações somaram quase 21 bilhões de dólares. O resultado foi puxado principalmente pelos produtos básicos, que aumentaram mais de 40%. Já as importações registraram 16 bilhões de dólares, impulsionado por bens de capital. No acumulado do ano, ou seja, nos 11 primeiros meses, a balança comercial registrou superávit de 51 bilhões 698 milhões de dólares. O Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços mantém a estimativa de que o superávit fechará o ano em torno de 50 bilhões de dólares. A seguir, a Vibras fecha acordo milionário com o Exército Brasileiro. A Câmara de São José dos Campos vai demitir 21 comissionados até o final do mês. E o esporte com as premiações dos melhores do ano. Já já retornamos. Dos estúdios da SP Rio Mais, aqui em São José dos Campos, na região aqui do Aquários, retornando aqui com o Jornal Abre Aspas desta terça-feira. E vamos com o noticiário regional. Aqui a Câmara de São José dos Campos vai demitir 21 funcionários comissionados até o final deste mês. As dispensas atendem a uma determinação da Justiça para que o número de assessores de livre nomeação seja reduzido. A redução dos postos, que devem ser extintos aí até o dia 1º de janeiro do ano que vem, será feita depois que a Justiça considerou desproporcional a quantidade de trabalhadores concursados e os nomeados pelos vereadores. A ação direta de inconstitucionalidade foi proposta pela Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de São Paulo. Atualmente, dos 189 cargos comissionados no quadro do Legislativo, somente 21 são ocupados por servidores concursados, de acordo aí com a Justiça. Uma resolução do Legislativo estabelece aí que ao menos 10% de cargos comissionados devem ser preenchidos por servidores de carreira. No texto do acórdão, o relator Ferreira Rodrigues aponta que a porcentagem é ofensiva aos princípios de razoabilidade, proporcionalidade e moralidade. As demissões vão afetar o quadro de assessores dos gabinetes. Atualmente, cada vereador pode empregar 7 assessores e o número será reduzido para 6. O Tribunal de Justiça informou que vai avaliar se o corte será satisfatório para equilibrar a porcentagem de funcionários nomeados e concursados na Câmara de São José. Caso não seja suficiente, vai pedir novas medidas. O Tribunal de Justiça de São Paulo deferiu uma liminar para suspender temporariamente a lei dos malabares aqui em São José dos Campos. A Justiça aceitou uma ação do Ministério Público para contestar a constitucionalidade da lei criada pelo governo do prefeito Felício Ramute, isso no ano passado, e expediu uma liminar para suspender a eficácia da norma enquanto o mérito não é julgado. A proposta aí, que foi enviada e aprovada pela Câmara, foi apelidada de Lei dos Malabares por envolver manifestações artísticas, mas também proíbe vendedores de artesanato e alimentos, por exemplo, nos semáforos aqui da cidade. O projeto gerou polêmica no ano passado e a alegação da promotoria é que o tema seria de competência federal e não municipal. Em nota enviada ao jornal Vale, a Prefeitura de São José se limitou a dizer que ainda não foi intimada da liminar que somente poderá tomar as medidas necessárias após o conhecimento da decisão judicial. Há uma semana da eleição, a disputa pela presidência da Câmara de Taubaté teve uma reviravolta ontem. Até então restrita a 2 candidatos, o Boanerges dos Santos, do PTB, e o Nunes Coelho, do PRB, a disputa ganhou um novo nome, o de Rodson Lima Júnior, o Bob. O anúncio foi feito pelo próprio vereador do PV durante a sessão. O orçamento da Câmara Municipal hoje gira em torno de quase 30 milhões por ano.
E a gente tem que ter mais um pouquinho de responsabilidade, porque quando a gente trata de presidência de Câmara Municipal, a gente não vê uma proposta de um candidato, não vê uma proposta de outro, a gente não vê um debate. Seria interessante a gente ter um debate dos candidatos a presidente aqui nessa casa, quem sabe o próximo presidente que vier ser presidente. E aí eu já faço um adendo que serei candidato a presidente, aos pares aí. Por que eu sou candidato a presidente? Porque ainda eu faço parte de um grupo que não se rachou, um grupo que não se corrompeu e um grupo que não está alienado com o prefeito, porque todos sabem que o Bob não é indicação do prefeito para ser candidato a presidente, que a indicação do prefeito é o vereador Boanerges a ser candidato nessa casa. E o que mais me causa estranheza, e eu trago aqui nessa tarde, na questão de presidente, é algumas pessoas que se dizem oposição ao prefeito, sempre lutaram aqui, questionaram, e eu acho correto, eu acho justo, uma casa tem que ter oposição e tem que ter a situação, e essas pessoas declararem voto a um candidato do prefeito. Isso eu não consigo entender. Como que você é a posição durante 2 anos, você nessa tribuna, nessa casa, batalhando contra o prefeito, e você vem e declara voto ao candidato do prefeito. Então, serei candidato sim, não sou o preferido do prefeito, sou uma candidatura independente, porque eu acho que a Câmara tem que ter um candidato que trabalhe para os vereadores, para que os vereadores consigam ter autonomia para prestar serviço para a população. A eleição deve ser realizada na próxima segunda-feira, dia 10. O vencedor terá mandato de 2 anos, ou seja, irá comandar a casa até o fim da legislatura em 2020. O Exército Brasileiro assinou contrato com a empresa Vibras, que tem sede aqui em São José dos Campos, para a aquisição de 13 viaturas do sistema Astros, capazes de lançar foguetes a grandes distâncias. Os veículos custarão em torno de 216 milhões de reais e serão entregues no prazo de 2 anos. Todos do modelo MK6 da 6ª geração, as viaturas incorporam um sistema de comando e controle digitalizado e tecnologias como GPS, rádios criptografados, computadores e navegação digital. Essas 13 viaturas são parte do 3º lote de entregas do programa e irão equipar o 16º grupo de mísseis e foguetes. Até o momento, segundo a Vibras, foram entregues 29 veículos novos, de uma previsão de 50, além de 38 viaturas modernizadas. Com início em 2012 e término em 2023, o programa Astros 2020 contempla aí projetos de pesquisa e desenvolvimento, aquisição e modernização de viaturas e construções militares. Mudando de assunto, noite ontem foi de premiação no futebol. Quem vai trazer os detalhes do esporte nesta manhã é o Douglas Cruz. Muito bom dia, Douglas. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a você que acompanha o jornal Abre Aspas. Hoje é terça-feira, estamos chegando aí ao fim do ano e o destaque esportivo hoje são as premiações dentro do futebol. Começando com o prêmio Bola de Ouro, que é dado pela revista France Football, que premia os melhores jogadores do mundo. No futebol masculino, Luka Modric, meio-campista do Real Madrid e também da seleção da Croácia, foi eleito o melhor jogador do ano. Ele fez uma ótima campanha no Real Madrid, conquistando a Champions League, a Liga dos Campeões da Europa, e também levando a sua seleção, a Croácia, à final da Copa do Mundo. Já pelas mulheres, a jogadora Marta ficou apenas em 4º lugar, diferentemente do que aconteceu com o prêmio da FIFA, onde ela foi eleita a melhor jogadora do ano. Desta vez, pela revista France Football, a melhor jogadora, a bola de ouro do ano, foi Ada Hegerberg, uma norueguesa que joga pelo time do Lyon. Ontem também tivemos a premiação aqui no Brasil dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro. E como não é novidade para ninguém, o Dudu do Palmeiras foi eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. O atacante teve um grande ano pelo Palmeiras, conduzindo aí o Palmeiras ao título de campeão brasileiro. Temos outros destaques também, como Pedro do Fluminense sendo eleito a revelação do Campeonato Brasileiro, Gabigol como artilheiro do campeonato com 18 gols, Marcelo Lomba, goleiro do Internacional, sendo eleito o melhor goleiro da competição, o Corinthians com o prêmio de Fair Play, que foi o time que menos tomou cartões do campeonato. Esses e outros destaques você pode conferir lá no nosso portal, spromais.com.br. Por hoje é só. Amanhã eu volto aí com a preparação da final da Copa Sul-Americana entre Atlético Paranaense e Júnior Barranquilla. Douglas Cruz para o jornal Abre Aspas.
Obrigado, Douglas. E no destaque regional, as meninas do futsal do São José definem hoje o primeiro jogo da final do Paulista contra o Taboão da Serra. Esta será a 5ª vez seguida que as meninas do São José disputam a final do Campeonato Paulista. Antes de chegar à final, as joseenses passaram pelo Araraquara, aplicando aí um placar de 4-0 na prorrogação, enquanto que as adversárias eliminaram o São Bernardo por 3-0 lá em Taboão da Serra. A equipe joseense busca o hexacampeonato da competição. O jogo acontece no ginásio do Tênis Clube às 7h da noite e o que é melhor, entrada franca. Então vai lá prestigiar e incentivar as meninas do futsal. Encerrando aqui a edição de hoje do Jornal Abre Aspas, agradecendo a sua audiência, agradecendo a sua companhia nessa hora. Lembrando que esse conteúdo permanece na página nossa do Facebook, da SP Rio Mais, e também no Facebook do Jornal Vale, e também o nosso portal. Aliás, a notícia do esporte regional está lá no spriomais.com.br. Além dessa notícia, outras notícias sempre atualizadas, com um layout novo, uma cara nova, muito bacana. Vá lá, visite, acesse o portal da SP Rio Mais, e também o conteúdo permanece, o Jornal Abre Aspas permanece também na íntegra lá no portal spriomais.com.br. Uma ótima terça-feira, a gente se encontra amanhã. Até mais.